Testemunho de casamento restaurado. Como tudo isso começou? Irmãs em Cristo, eu conheci o meu marido terreno, namoramos, ficamos noivos e nos casamos. Já era meu segundo casamento e eu já tinha 3 filhos. Meu marido terreno nunca havia se casado, mas também tinha 2 filhos com mulheres diferentes. Assim que nos casamos, saiu o green card dele. Ele tinha dado entrada há 15 anos. Ele me perguntou o que fazer. Disse que era o sonho dele, que iria trabalhar lá e depois voltaria para me buscar. Eu o encorajei e o ajudei com os papéis, porque pensei que eu não poderia ficar segurando ele. Ele foi para o país de origem dele, buscar alguns papéis. Nesse mesmo mês, um dia, ouvi uma voz mandando eu começar a orar por meu marido terreno. Eu nem sabia como fazer. Comecei então a buscar sites de como orar. Caí num site de libertação e comecei a ouvir as pregações. Lembro-me que ouvia sem parar, até que um dia, prostrada no banheiro, eu aceitei ao Senhor. Depois disso, comecei a perceber que eu odiava o meu sogro por incentivar meu marido terreno com a viagem, assim como eu fiz. Passei quase 10 horas no banheiro pedindo que o Senhor me ajudasse a perdoar meu sogro. No dia seguinte, meu sogro ligou e disse: "Querida filha, eu gosto muito de você, te quero como uma filha. Meu filho esteve no hospital por essa semana, mas ele vai ao Brasil semana que vem te ver." Eu me joguei no chão chorando por esse milagre. Nessa época eu fui demitida, minha casa desmoronou. Minha filha mais nova começou a ter ataques de birra, de choro. Meu marido terreno voltou em maio e, orando juntos, ele começou a revelar segredos dele. Um dia, eu fui ao colégio onde a minha filha estudava e implorei para a dona deixar ela estudar lá, mesmo eu tendo sido mandada embora. Ela começou a falar que Deus, Jesus, me amava e me convidou para ir à igreja dela. Ela deu a bolsa de estudos para minha filha. Como Deus transformou você e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Antes do meu marido terreno voltar ao país dele, para terminar os papéis para a viagem aos Estados Unidos, fomos a um culto e um casal orou por nós, dizendo que Deus tinha pressa em nossas vidas. Na saída, um amigo mostrou mensagens dizendo que semanas antes Deus o tinha feito orar por uma pessoa de tal país. E quando viu meu marido terreno, ele ficou em choque, pois era ele. Meu esposo foi embora. Eu aceitei Jesus publicamente. Comecei a fazer cultos de libertação em casa. Irmãos vinham orar em minha casa. No ano seguinte, eu voltei a trabalhar e continuava orando por meu marido terreno todos os dias, sem cessar. Os cultos em casa pararam. Eu já me sentia completamente entregue ao Senhor. Quais os princípios da palavra de Deus, ou princípios dos nossos recursos, que o Senhor te ensinou durante essa provação? Fui aprendendo a ser submissa, a ficar calada e a amar. Foi nascendo um amor incondicional. Quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Os momentos mais difíceis foram quando ele deixava de mandar mensagens, quando eu via fotos dele passeando sozinho, mas sabia que não estava só. Qual foi o ponto de virada da sua restauração? Mas eu continuava crendo. Eu também comecei a fazer os cursos do RMI, mesmo quando ele estava em casa, eu fazia as lições pelo celular. No início do ano passado, ele decidiu ir ao país de origem dele. Disse que estava fraco e precisava ver a família. Aquilo me magoou, porque ele decidiu ir para lá ao invés de vir para casa. Mas eu continuei orando. Ele veio para o Brasil depois e ficou 5 dias. Veio de surpresa, foi uma alegria, mesmo ele ficando apenas 5 dias. Mas eu mexi no celular dele e vi coisas que eu não deveria ter visto. Não falei nada, contei para Deus, mas fiquei muito triste. Ele foi embora novamente para os Estados Unidos e algo mudou dentro de mim. Eu fiquei magoada. Continuei orando. Eu fui demitida de novo. E dias antes dele aparecer,
Eu arrumei um emprego. Meu primeiro dia de trabalho foi no dia que ele ia chegar e eu precisei mandar um amigo buscá-lo no aeroporto. Estava tão cheia de emoções, feliz por ele estar ali, mas triste, porque ele tinha passado 25 dias no país dele e 5 comigo. Me senti em segundo plano e quando descobri o que não devia, fiquei mais magoada ainda. E quando veio a pandemia, veio uma reviravolta. Compartilhe conosco como isso aconteceu. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Ele e eu estávamos muito assustados. Tinha dias em que orávamos juntos, chorávamos. Ele perdeu o emprego e foi ficando deprimido. Ele foi piorando. Ele só chorava e a gente orava juntos. Ele resolveu uns conflitos internos dele. Orava, renunciando ao pecado, pedindo perdão a Deus. Falava da família e que queria voltar para casa, que orava para voltar. No meio do ano ele voltou e foi o melhor dia da minha vida. Eu havia imaginado muitas vezes aquela cena da gente se abraçando no aeroporto e foi isso que aconteceu. Ele veio com passagem comprada para retornar no início desse ano para os Estados Unidos. E eu dizia, esses são os planos dele, mas o Senhor é quem vai decidir, e até lá ele mudará seu coração para ficar. Então foram 5 meses em que meu marido terreno ficou aqui. Porém, irmãos, como há em alguns testemunhos, o meu marido terreno veio cheio de dúvidas. Um dia me amava profundamente, no outro dizia que não deveria ter voltado. E eu comecei a parar de falar com Deus. Comecei a ficar magoada, ressentida, pois eu tinha passado quase 2 anos orando por aquela volta e ele só me criticava. Criticava o modo como eu criava minha filha. A gente brigava dia sim, dia não. Assim que ele chegou, eu mandei um vídeo de testemunho para as pessoas que oraram comigo, mas não mandei para este site, o que só estou fazendo hoje. Ele dizia o tempo todo, eu não estou feliz, você está diferente, me olha com ódio, não me sinto bem aqui. Sei que estou aqui protegido, mas quero ir embora. E no outro dia dizia que eu era a mulher da vida dele. Estava dando aulas online e assumi mais turmas. Estava trabalhando muito, estava exausta, estava completamente desconectada de Deus. Estava vivendo no mundo. Atribulada no serviço, saí exausta do meu escritório. Dava de cara com ele, de cara feia. Tudo o que minha filha fazia, ele implicava. No outro dia, era o melhor padrasto do universo. Estava exausta, mas eu não corri para Deus. Eu chorava, reclamava que ele não me dava atenção, que ele estava sempre emburrado. Lutei com as armas da carne, me virei contra ele. Meu casamento foi restaurado pela misericórdia do Senhor. Porém, eu não fui sábia em me manter ligada em Deus. Hoje, irmãs, eu olho para trás e vejo que quando ele voltou, eu logo atribuí sua volta a mim mesma e não a Deus. Tentei convencê-lo de permanecer em casa, ao invés de continuar confiando que Deus é quem faz a obra. Fiz todas as coisas erradas e pequei. Hoje, voltei ao deserto e oro pela misericórdia do Senhor. Então, eu resolvi dar meu testemunho de que Deus faz. Ele inclina o coração do marido terreno de volta para casa. E ele faz o solitário andar em família. Ele traz de volta e continua nos aperfeiçoando todos os dias. E creio, irmãs, que se você, assim como eu, retornou ao deserto, é porque com as próprias mãos derrubou sua casa. Peça perdão a Deus. Para ele nada é impossível, ele fará de novo. Mas lembre-se, quando o milagre ocorrer, louve a Deus. Dê glórias a Ele, somente a Ele, e não vire as costas para Deus. Continue com Ele ao seu lado, continue na dependência dEle, pois só Ele pode terminar a boa obra. Nós somos pó, somos nada. Nossa força nada faz, somente Deus. Você recomendaria algum dos nossos materiais em particular que te ajudou? Recomendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar Seu Casamento
e os cursos são valiosos nas mãos de Deus para nos moldar, de acordo com a sua palavra. Você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de passar para as mulheres que leem seu testemunho? Promessas que Ele te deu? Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmos 68, versículo 6. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. O povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Jeremias 31, versículo 1. Não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Isaías 43, versículos 5 a 8. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, versículos 10 e 11. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, versículo 13. De qualquer forma, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Amadas, entreguem tudo ao Senhor. Busque a Deus e sua justiça e todas as coisas Ele acrescentará. Deus é bom e nos ama. Meu segundo deserto está sendo uma bênção para me aperfeiçoar mais, me limpar de tudo que ainda existia em meu coração. Não permita que o inimigo roube a alegria que temos em sermos moldadas por Deus, pois quem nos fez está ajustando as minhas peças para eu funcionar melhor. Graças a Deus que não desistiu de mim. Não existe amor maior que esse. Laisla, em São Paulo.